Boa noite aos nossos irmãos, nossas mães. Que possamos aproveitar essa noite na casa de Campinda e percebermos as energias que aqui estão em volta de nós. Que se nós colocarmos pensamentos positivos, poderemos resolver alguns dos nossos problemas aqui e agora. Vai depender da nossa vontade. Tudo em nossa vida está preso à palavra vontade. Se assim quisermos, assim será. Se nós não quisermos, que é um ditado popular meio pesado, quando o homem não quer, nem Deus ajuda. Né? Então, façamos essa forcinha hoje. Meditarmos bastante na nossa conversa. Que a nossa conversa vai ser uma história. Vamos tentar resumir aqui nesse tempo o livro que acabamos de ler, cujo título chama Bastou um Olhar. Tem algumas personagens que vão coincidir com alguns nomes, que pode até ter nomes aqui, né? Mas não tem nada com vocês não, é a história do livro. Começa com Norma. Mas só que é Norma, mas não é com Eduardo Duarte não, é com Maurício. É bem diferente. Então essa história é muito interessante, nós até lemos o livro por mais de uma vez para poder tentarmos guardar o máximo que pudéssemos. Norma, se é que a gente pode dizer assim, né? Uma jovem senhora de 52 anos, muito bem sucedida na vida, viúva, de 7 anos de viuvez, de um marido alcoólatra. Simplesmente ela mora num dos bairros mais chiques de São Paulo, que o prédio é um apartamento por andar. Já deu para se imaginar, né? O marido dela era envolvido com agricultura e mais 2 empresas. Já deu para a gente ver qual era a condição dessa senhora. E tinha uma filha só, que já morava nos Estados Unidos, muito bem sucedida também, e ela morava sozinha nesse apartamento. Tinha um ajudante, uma secretária, que ela não chama de doméstica, porque não se deve fazer isso, porque, não, apesar de ser um serviço doméstico, se nós pudermos falar, minha secretária do lar fica bem mais suave, bem mais tranquilo para aquilo que o faz, né? Que se chama Clotilde, que é mais nova do que ela. Ela pode levantar, a mesa toda arrumada, Clotilde começa a servir, ela diz, não faça isso, já não falei para não fazer isso. Eu quero que você sente de frente comigo e tome esse café comigo, que você faz parte da minha família. Olha quando nós estamos começando já, né? Você faz parte da minha família. Ela falou assim, não, mas a minha obrigação é te servir. Eu já te chamava de senhora, você me convenceu de chamar de você, sendo minha patroa. Agora, sentar aí para achar, não, eu quero você. Passado alguns instantes, a campainha toca, mas numa velocidade, uma coisa horrorosa. A pessoa que tocava a campainha não queria esperar muito tempo. Ela, muito preocupada com aquilo, foi, olhou e viu que era sua vizinha do andar de cima, que se chamava Carmen. Muito desesperada. Ela vai abrir a porta e pergunta o que foi. Ela fala, olha, o último dia do meu motorista foi ontem, estou sem motorista, não dirijo em São Paulo, não consegui ainda, preciso que você me leve num lugar, tem que ser agora, com muita pressa, depressa. Espera aí, foi lá, pegou a chave do carro e saiu. E ela falou, o que está vendo? Com a minha filha, Eliana. Ela deixou um bilhete para mim que vai te suicidar, no viaduto tal. E para lá partiram ela. Desesperada naquele trânsito todo. Mas Maurício, quando chega na kitnet dele, quando nós mudamos de um prédio, de um apartamento por andar para uma kitnet.
postou a moto dele lá perto da kitnet, subiu e foi lá começar a se banhar e começa ele a ouvir o pensamento, ele ouve o próprio pensamento dele, viaduto, 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 e ele não está entendendo o que era aquilo, e começa a ficar até um tanto quanto desesperado com aquilo, toma um banho e vai se arrumar pensando que aquilo fosse uma imaginação dele. E aí começa a perceber que havia lamentos também junto ao pensamento. Ele pega uma moto e sai para o viaduto. E vai desesperadamente cortando todo mundo e tal, e ele de carro e ele na moto. Quando chega lá a determinado ponto, ele passa pela moça que estava lá já com a perna encavalada na mureta do viaduto para pular. Ele para a moto um pouco à frente, sobe pela calçada com a moto, encosta e começa a conversar com ela. A história para aí e volta para o dia de manhã. E nós estamos falando de era noite, né? No dia de manhã, Maurício estava na sua loja trabalhando, loja dele não, ele é empregado, gostam muito dele, um rapaz muito bom. E aparece uma moça e pede a ele se permitia que usasse o telefone da loja. Ele falou, não, aqui é proibido, o patrão não deixa. Mas eu preciso falar com a minha mãe, preciso falar. E vai e tá, falou, a única coisa que eu posso fazer é te emprestar o meu celular. Os outros funcionários viram aqui e falaram, duvido que ele não vai emprestar o dele. Ele faz tudo para todo mundo, ele ajuda todo mundo, ele não vai deixar de atender essa moça. Que ela estava com o olhar de quem fosse uma drogada, no desespero que ela estava. E ele vai e empresta o celular e não tinha como ele não ouvir a conversa porque ela falava muito alto. Isso foi de manhã. Mamãe, eu entrei em desespero, entrei de novo em depressão e a ideia do suicídio continua me perturbando. Aquele viaduto, está vendo a história do viaduto? De manhã cedo, ele ouvindo aquilo tudo e ele vai presenciando, ouvindo aquilo. Nisso ela liga para a mãe atende e vai com essa norma também, porque ela estava sem motorista. Chegando na loja, conversaram, ela ainda brincou, né, com o Maurício, falou, Maurício, e se ela resolvesse sair, o que você faria? Só para vocês verem esse Maurício, que espírito é esse? Fala assim, se ela quiser sair, eu amarrava o pé dela na mesa, para levar a coisa na brincadeira, para relaxar a situação que ele percebeu, que era uma situação muito difícil. Isso que voltamos lá de manhã cedo é para ver o porquê que acontece com ele na hora que ele vai tomar um banho. Aquele pensamento de viaduto, lamento, reclamações, e aí nós vamos para a história do viaduto. Quando ela vê que ele está chegando, ela diz para ele, não se aproxime, se você chegar perto eu pulo. Eu estou querendo me suicidar, ele imaginou, né? Bom, se ela ainda está pensando em suicidar, porque ela está no primeiro estágio. Porque se ela já estivesse no segundo, no terceiro, já tinha pulado. Não dá nem tempo de ter chegado aqui. Então ainda vai dar para a gente contornar a situação. Ele imaginando. E ele vai conversando com ela, se aproximando e falando assim, você acha que se você se pular em cima desse viaduto, você só vai você morrer? E você vai resolver os seus problemas todos, que eu não sei quais são? Não, não, é só eu que quero morrer, eu não quero matar ninguém, mas você vai matar muita gente. Olha lá para baixo. Quantos carros estão passando lá embaixo? Que movimento é esse lá embaixo do carro? Você já imaginou seu corpo caindo, se chocando contra um veículo, o veículo se descontrolando e vai ter um monte de carro batendo um no outro, vai morrer muitas pessoas por sua causa. Ela aí já deu uma parada, que a ideia dela não era isso. E falou, e tem mais, você vai também matar a sua mãe. Não vou matar, vai. Sua mãe não vai morrer de forma física, mas sua mãe vai morrer espiritualmente para a vida. Que ela vai se sentir culpada de tudo que aconteceu com você, que está acontecendo, que ela foi impotente, que ela não conseguiu te controlar, te acertar. Vai. E tem outra, você vai matar a menina. Menina? Mas que menina?
ele vira para a mãe dela, que já havia chegado, estava uns 30 metros longe, junto com a Norma, e ele pergunta para a mãe dela, como chamava a menina? Aí ela diz assim, Naná. Então, você vai matar Naná. Mas Naná era eu, diz Norma, né? Naná era o apelido que ela tinha quando criança. Ele vai e diz para ela, pois é, você vai matar essa criança. Você perguntou a Naná se ela quer morrer? Psicologia, né? Coisa, né? Você perguntou a Naná se ela quer morrer? Não, não perguntei, mas você devia ter perguntado. Naná sonhava com casamento, com boneca, pensou 1000 coisas na vida para ser feliz e agora você quer matar Naná. E com isso ela foi se acalmando, e ele foi se aproximando devagarzinho, foi chegando, que aí ele foi ganhando, conquistando a confiança dela e foi se aproximando. Quando a mãe dela havia chegado, que a mãe começa a gritar, ela diz, não chegue perto de mim. Ele falou para elas, fiquem aí. E ele foi conversando, foi. Até que ele disse para ela assim, você acha que é só você que tem problema na vida? Você é a única? Você acha que eu não tive problema nenhum? E começa a relatar um pouco da vida dele para ela, para poder ir quebrando aquele momento difícil que ela estava passando. Ele disse para ela, sou filho único, não tenho nem pai nem mãe. Passei necessidade, passei fome, passei frio, passei tudo que você pode imaginar. Mas a única coisa que eu nunca quis fazer na minha vida foi tirar minha própria vida, porque eu não a tenho porque eu quero, porque foi Deus que me deu. E se eu fizer qualquer atentado contra mim mesmo, eu estarei atentando a Deus, o próprio Deus, o Criador. Então, pense bem o que você vai pensando fazer. Se acalme. Meu pai passou por dificuldade, desempregado. Minha mãe pedia até esmola quando não tinha nada de comer. Eu estou aí. Sou feliz. Você pode não acreditar, mas eu sou feliz. Ele foi conquistando a confiança dela e foi se aproximando até que ela resolve e pede a ele que a ajude a descer da mureta. Quando ela desce da mureta, e ela se abraça a ele, é óbvio, né, que eles se emocionaram muito, choraram, e a mãe e a Norma se aproximam. E aí a mãe dela agradece muito a ele que ele fez, e ele disse que não tinha nada que agradecer, porque não era ele quem estava fazendo aquilo, não era ele que estava fazendo aquilo. Vocês sabem qual é o tema hoje do nosso assunto? Não é pastor no olhar, não. Tudo é muito fácil. Tudo é muito fácil. E está vendo como é que está tudo fácil? Aí, aquele momento, ela abraça a mãe e tal, e ele não tinha mais nada o que fazer ali, porque não tinha intimidade com nenhuma das três, que vai para ir embora e o olhar dele cruza com a Norma. Quando o olhar dele cruza para a Norma, ele sente um impacto muito grande. E ela também. E ele diz para ela, só assim, que sorriso bonito que você tem. Eu já vi esse sorriso. E ela fala assim, mas você não é estranho para mim. Sua fisionomia, o seu jeito, parece que eu já o conheço. Parece que eu já o conheço. Falar, quem sabe, né? E aí ele se despede, vai embora, a mãe pega a filha e vai embora. No outro dia eles vão até a loja que ele trabalha e conversam com ele se havia possibilidade dele ir ao apartamento da Carmen, para eles fazerem um lanchinho, para poder se conhecerem melhor, para poder conversar. E aí ele disse, o único dia que eu posso é sábado, que eu saio mais cedo, então nós podemos nos encontrar. Marcou o horário, marcou tudo certinho, e ele pergunta, e a Norma vai estar? Aí ela vai, na convidada especial também a Norma. Então tá bom.
E lá vai ele, naquele sábado combinado, para um encontro. Na hora, estava dando a hora, ela já estava até um pouco inquietas, achando que ele não fosse aparecer, já com tudo arrumadinho, lanche, né? Imagina que lanche, né, gente? Eu só fico imaginando quando eu li como é que pode ser para ele que morar na kitnet, né? Aí deu a hora certinha, eles ligaram para a portaria e perguntaram lá ao porteiro, me parece que o nome dele é seu Venâncio. Seu Venâncio, chegou aí um rapaz de moto, uma moto vermelha, velha, não? Falou, ó, chegar, chegou. Mas só que ele veio aqui, encostou a moto aqui na portaria e está lá no asfalto, pedindo dinheiro para os outros para dar para um casal com uma criança no colo. Mas que isso, seu Venâncio? Ele está lá. Aí a Eliane, a que tinha tentado o suicídio, pegou a bolsa e falou, mamãe, eu vou lá para ver o que eu posso fazer para ajudar. E as outras duas foram para a janela e foram ver. Ele estava com a criança no colo, mostrando a criança para os motoristas, para todo mundo, e pedindo dinheiro e tal, e ajudando. E nisso a Eliane desce e dá uma quantidade boa de dinheiro para ele e fala com ele, ó, agora já resolveu, vamos subir. Ele falou, não, ainda não. Parou um táxi, conversou com o motorista do táxi, escreveu um endereço para ele, pagaram o motorista do táxi, que tinha dado dinheiro e quase tinha um ganho lá, pedido, e eles saíram e os dois subiram. Ao chegar no apartamento, eles perguntam para ele, mas você é louco? Como é que você faz uma coisa dessa? Ele falou, a única forma de ajudar o próximo é fazendo loucura mesmo. Tudo é muito fácil. Ele falou assim, quando eu vi aquele menino com aquela bolinha de meia chutando para lá e para cá e os pais com as mãos estendidas, eu me vi quando era criança. Eu não poderia deixar ele. E eu me encaminhei para um abrigo que o padre, falou o nome do padre, Otávio, se não me falei a memória, porque nesse abrigo eu já fiquei por várias vezes. E o padre me conhece e eu encaminho muitas pessoas e ajudo a eles também lá. Aí subiu todo mundo, foram fazer o lanche. E aí quando viram aquela moto, a Davidson, né? Aquela moto grandona, a dele era vermelha ainda no final. Aí viram aquela moto, aquela coisa grandona, monstruosa, conversaram sobre várias coisas, elas tentaram ver se ele precisava de alguma coisa, ele disse que não precisava de nada, não queria ajuda de nada, de espécie nenhuma, de forma nenhuma, que o que foi feito, ele sabe que havia feito. E não pega nada, não aceita nada. E aí quando fala de moto, Norma, curiosa, entre aspas, né, que ela tinha já percebido que ela conhecia aquela personagem que estava ali encarnada naquele corpo de Maurício, né? Ela começa a perguntar sobre moto. É bom, não é bom andar e tal. Eu tive vontade, não tive vontade e tal. Ele falou assim, a hora que você quiser, vamos dar a volta e tal. Teu clube aí é Assombro. Eles participavam de um grupo, essa turma de motoqueiro aí, né? Aquelas roupas tudo pintada, tudo de couro, é isso aí, né? E aí ela falou que realmente poderia até pensar nisso, mas que não ia responder ele não. Por quê? Norma com 52 anos e Maurício com 34. Aí ela começou assim, como é que vai ser isso? O que vão pensar? Ele está com a mãe dele, com a tia dele, com a irmã dele. Jamais vai imaginar. A não ser isso. Porque a maldade humana, infelizmente, é essa. Apesar de nós não termos idade. Ou nós temos idade? Temos? Nós temos idade? Ou essa experiência atual é que nós estamos vivendo X anos?
Mas como a sociedade é muito presa à idade, eu estou ferrado, né? Quem dizer, viúvo com essa idade não dá nada. Com 52 eu já está achando dificuldade, para virando 80, nem como é que fica. Mas vamos lá. Aí começaram a falar sobre o clube de moto e tal, ele convida, ela diz, eu vou pensar, ele foi embora, ela deu o telefone para ele, tudo, mas começou a pensar isso tudo. O que vão pensar, que vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Ela encontrou com uma amiga dela depois, naquele negócio de lanchinho da tarde, e batendo papo fora da casa, né? Lá no ponto de encontro, e tinham várias personagens, que a gente não vai lembrar os nomes, nem adianta, e aí falaram com ela sobre isso, né? Você ainda não arrumou ninguém esse tempo todo, uma mulher bonita como você, e que não sei o que, realmente era bonita segundo o relato, né? Toda a mulher era linda. E ela, não, que não é assim, a coisa não é bem assim, vocês estão achando que eu estou procurando, o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque tudo é muito simples. Nem tudo que se procura acha, pode achar estragado, não vai? Então, não vamos procurar muito não, deixa do jeito que está bom. E aquelas conversas todas, ela foi para casa, pensou bem, falou assim, eu vou dar um passeio com ele. Ligou para ele e falou, até que é bom que esse final de semana tem um encontro nosso e que nós vamos levar a campanha do leite em pó. Campanha do leite em pó, que o nosso grupo de motoqueiro ajuda um centro espírita num bairro afastado que chama-se Centro Espírita Jesus. Muita coincidência, né? E ela se anima, vai para o shopping e compra aquelas roupas de caroneira de motoqueira também, né? Blusão de couro, tudo. Ele deu para ela uma camiseta com aqueles emblemas, aquelas coisas todas lá do grupo dele. E na hora marcada, ele estava lá no apartamento dela no sábado esperando para ele. E ela de bota, e ele deu o capacete para ela, filmou toda, ela falou assim, eu só tenho uma dúvida. Como que eu sentado na sua garupa, nesse banquinho, vou parar e vou me segurar onde? Ele falou, é óbvio que só tem que ser menino, né? Aí começou a complicação, falou, agora que a coisa é complica. Tem que segurar, senão cai, né? Falou, não se preocupa não, que as minhas amigas quando vão, minhas colegas, a turma toda, é assim, não tem nada demais e tal, e saíram, partiram para esse encontro deles. Nessa conversa que ele tinha tido com a Eliana, ele disse assim para ela, o tempo resolve tudo. E viver traz as soluções. Guardado? O tempo e o viver. O que é a reencarnação? Não é isso não? Em outras palavras, bem simples. Bem simples. E lá foram eles. Quando chegaram no barracão do encontro, com aquela turma toda, eles marcam no lugar de encontro. E de vez em quando, segundo eles disseram, nós fazemos churrasco, fazemos encontro, faz lá uma festinha, todo mundo se encontra, mas hoje nós vamos fazer a distribuição do leite em pó e das coisas que temos que levar lá para o centro. E quando eles lá chegaram, ele chegou com aquela jovem senhora bonita,
que vocês acham que aconteceu com aquela turma de bagunceiros, de motoqueiro é bagunceiro, fala tudo que deve e que não deve, né? Na brincadeira, tudo é brincadeira deles, a gente sabe disso. O primeiro que viu os dois, quando ela desceu, tirou o capacete e ele também, falou assim: ué, você nunca apresentou sua mãe para nós. Aí o Mike viu que a barra tinha ficado pesada, que deve ficar bem vermelho, encorado, né? Ah, não, é a tia dele, gritou o outro lá, é a tia dele. E aí foi até que apareceu um senhor de mais idade, um senhor de mais idade. Por que o senhor de mais idade vai ter uma saída diferente? Hein? Experiência? Falou: gente, com o que vocês estão preocupados? Deixa o rapaz, ué. Está com ele, é dele, acabou, fim de papo. Por que vocês têm que saber quem é e quem não é? Tem falta de educação, gente. Para com isso. Quer dizer, na brincadeira todos eles. E foram se encontrando, acertando seus ponteiros. Mas ele não ficou muito satisfeito, não, e deu uma resposta para ele. É minha amiga e está comigo no momento. Ela gostou da resposta, né? Opa! Minha amiga está comigo, ela ficou toda alegrinha, né? Ó, já está dando uma deixa aí, né? Quem tiver antenado percebe tudo, né, gente? É muito fácil. Tem que estar antenado, tem que estar ligado, né? Para não deixar passar as informações batidas, que a gente não está ligado. E ali eles ficaram um pouco tempo conversando, brincaram muito. Depois foi: olha, vamos arrumar, vamos embora. Tinha uma caminhonete já carregada com leite em pó, que iria junto no grupo. Foi uma turma na frente, a caminhonete no meio e a turma atrás, né? Tiveram que parar em um determinado lugar para abastecer. E quando ela desceu da moto, ela ficou assim meio tonta. Pergunta a ela: Maurício, você está tonta? Um pouquinho assim. Não, mas é assim mesmo. Depois você acostuma e não vai ter tonteira, não vai ter mais nada não. Isso é só a primeira vez. E lá foram eles. Quando lá chegaram, imagina a festa que era hábito deles estarem lá todos os meses. Todos os meses tinha cesta básica e tinham que se virar em arrecadação para a cesta básica. Estou dando a conexão para você perguntar. Aí entregaram, foi aquela brincadeira, aquela festa, e ela, por ser nova no grupo, se afastou e ficou olhando uma menina que não deixava de olhar para ela. Lia era o nome da menina. Lia ficava olhando para ela, ela fez um sinalzinho e chamou a menina. A menina chegou perto dela e falou: como é que você chama? Chamo Lia. Eu sou Norma, disse ela para a menina. E a menina disse assim: como que a senhora é bonita, hein? Até uma criança, né? Percebia a beleza dela. Como que a senhora é bonita? E ela pergunta: e aí, Lia, como você está? Você está bem? Ela tinha dito, né, que se chamava Norma. A menina fala assim: não, tia Norma, ela não está bem não. Nós estamos passando por muita dificuldade. Eu tenho orado muito, mas muito, Papai do céu, para Jesus, para Maria. Eu tenho pedido tanto, mas está difícil para resolver, tia Norma. Ela: tá, minha filha, mas o que foi? O que foi? É que meu pai trabalhava numa empresa de táxi. O dono da empresa morreu, os filhos não quiseram continuar, venderam os carros todos, mandou todo mundo embora. E meu pai não consegue emprego de motorista. Então a dificuldade está muito grande, nós estamos passando por muita necessidade, mas tenho certeza que a espiritualidade, Deus, Jesus, eu não sei quem deve. Pai, vai arrumar a solução, porque não é possível. Meu pai é uma pessoa tão boa, conhece São Paulo, motorista de táxi há anos e anos disso aí.
ele comprou com o dinheiro da indenização umas galinhas, cria galinha, vende ovo, mata algumas, vende nos bares e vai tocando. Minha mãe lava roupa para fora e estamos indo. Ela lembrou que a Carmen estava sem motorista. Aí fala com ela assim, olha, eu vou tentar ajudar você. Chama seu pai. Aí ela vai, chama a mãe primeiro, chama sua mãe para me conversar com sua mãe. Chama a mãe dela veio, ela explicou qual era a situação e falou, eu vou dar um telefonema, quem sabe a gente arranja um emprego para o seu marido. E ligou para a Carmen na mesma hora. E a Carmen falou que tudo bem, ia fazer uma entrevista. Interessada, ela ficaria com ele, sim, sem problema nenhum. Ainda mais que a motorista de táxi, que já conhecia São Paulo todo, era uma beleza para ela. Ela diz isso para a menina já ficou maravilhada. Aí já falou, tá vendo como que os espíritos ajudam nós? Como é que é a questão 459, gente? Influem os espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos? Muito mais do que imaginar. Porque de ordinário são eles que nos dirigem. Mas os espíritos nos dirigem. O nosso anjo de guarda é o quê? É um ser humano ou um espírito? Então, quando ele disse no viaduto para eles tudo aquilo, conversando com Norma, ela pergunta a ele, de onde saiu tudo aquilo que você falou? De criança, de nome, de boneca? Não sei. Vinha tudo na minha cabeça. Vinha tudo na minha cabeça. Será que ele era velho, ele? Devia ser, né? Bem provável, né? E ela liga e marca o encontro e resolve, arranjou o serviço do rapaz, do senhor. Só que esse tempo faz, depois da entrega de todos os donativos que lá levam, o senhor Bernardo, que é o presidente da casa, faz uma pequena palestra para aqueles que lá foram buscar suas alimentações, aqueles que puderam ficar, é lógico, né? E para aqueles também do grupo dos assombrados, que o Maurício ficava todas as vezes. Ele vai e pergunta a Norma, você gostaria de também ficar e assistir? Se você quiser ir embora, nós vamos. Ela pergunta, mas você vai ficar? Se puder ficar, eu fico. Então eu fico também. Vamos ver o que acontece. Agora eu vou ter que vir aqui para mim não pular nada, tá? Porque senão complica. Ele faz uma... O Bernardo entra, cumprimenta a todos, agradece a Deus, a espiritualidade. Rodrigues, desculpa, o nome dele não é Bernardo. Por que apareceu o Bernardo? É Rodrigues. Rodrigues, assim que entrou na sala, cumprimentou a todos, agradeceu a presença de cada um e, após uma singela prece, iniciou a palestra dizendo que iria, antes de tudo, falar sobre Deus. Em seguida, fez uma ligeira pausa para colocar os pensamentos em ordem e começou. Bem, meus irmãos, todos sabemos que não possuímos inteligência suficiente para definirmos Deus, mas também não podemos negar que existe uma força superior, perfeita, justa, bondosa, misericordiosa, que a tudo criou. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? A inteligência. Lembra? Bom, então todo mundo lembra, não vamos nem falar, né? Todo mundo sabe. Sabe, né? Vamos lá. E a própria ciência dos homens, com seus estudos, com suas leis, já
se encontra bem próximo de comprovar essa verdade, pois através dos tempos vem realizando grandes feitos, grandes descobertas e grandes transformações. Aí diz assim: gostaria que então se concentrassem atenção nesses dois termos que eu utilizei, descobertas e transformações, porque é somente isso que um ser humano pode realizar. É muito fácil, né? Vermos quem somos nós. Não é assim? E o pior é que nós podemos tudo, né? Se a pergunta 1 diz que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, não é isso aí? A resposta da outra. É, né? A 23. Que é o Espírito? Nós. Quem somos nós? O princípio inteligente do universo. Olha, eu vou repetir isso, gente, todas as vezes que eu puder, que encaixar no nosso estudo, eu falo sobre isso. É necessário que nós tenhamos a nossa despertamento para essa compreensão. No livro Céu e Inferno, falando dos encontros que os espíritos têm após desencarnarem, diz lá um determinado espírito: não basta crer, precisamos compreender. Crer por crer, a humanidade já está crendo há muito tempo. Agora, compreendendo é que está difícil. E pela falta de compreensão que nós estamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. Não é não? Será que basta, fazendo uma comparação até um tanto pesada, né? Basta somente o médico se formar como cirurgião, sem nunca ter praticado nada, acompanhado nada e compreendido exatamente como é esse exercício dessa profissão, para ele ser um cirurgião, só porque saiu da faculdade e vai lá, que ele crê que é cirurgião e vai operar. Isso não existe. Você tem que ter um tempinho lá de aprendizado, na prática ali. E para nós, o compreender na prática, para nós que estamos num mundo de provas e expiações, o que é que nós vamos passar aqui, gente? Vai ficar bem fácil sofrer. O sofrimento é o caminho, a dor é a evolução. Dizem os nossos amigos espirituais. É forte isso? Não. Dependendo do que cada um compreenda o que é sofrimento e o que é dor, a coisa passa. Agora, se nós ficarmos nos colocando como eternos sofredores, nós vamos continuar sofrendo a vida inteira e não vai parar. Nem desencarnado, nem como espírito fora do corpo. Vai para o mundo espiritual e continua sofrendo e vai passar na mesa da opção de ver. Que a lei não muda. Crer e compreender. É o que ele diz aqui: o homem não cria nada, descobre e transforma. E ele começa a citar através da ciência tudo que os homens descobriram desde o tempo passado. Fala da rodinha, que inventou lá atrás da rodinha, da casa de madeira, né, que usou madeira para fazer casa, porque o homem não criou árvore nenhuma, viu? Ele transforma, pega as sementes, replanta, faz um monte de coisa. Nós podemos fazer muita coisa, mas criar jamais. Para que saia de nós, algo que talvez faça com que a gente seja um tanto quanto egoísta, invejoso, e essas outras classificações que nós carregamos, né, aqui nas costas ainda, né, porque achamos que somos um criador de qualquer coisa. Não somos criadores de nada. Se nós formos uns bons transformistas, já está ótimo. Já está muito bom. E ele cita essas diversas coisas, fala do petróleo,
de combustível. E se nós falarmos hoje da inteligência artificial, outro troço difícil de entender aqui, não é não? Inteligência artificial. Ih, rapaz, já acabou, né? Chegamos no meio do caminho. Ele aqui depois pergunta, para dar uma aceleradinha, sobre Deus, fala sobre felicidade, sobre céu, inferno, se as pessoas acreditavam, e algumas pessoas citaram, de que ia em vários lugares e dizia que tinha o inferno e não acreditava no inferno. Porque se aqui o senhor acabou de dizer que Deus é misericordioso, é justo, é bom, e se a gente for bom que vai para o céu, como que eu posso ficar bem no céu se eu tenho um filho meu no inferno? Eu quero ver a felicidade dele também. Eu, como pai, como mãe, físico, material, pensando dessa forma, quero a felicidade dele, não quero ir lá no inferno. Como que Deus, o Criador, essa potência máxima, inacreditável por todos nós, vai querer que a gente fique lá no inferno? Isso não significa que nós não possamos fazer de nossa vida um inferno, né? Mas é o viver numa situação tal que nos sintamos que estamos com essa dificuldade. Gente, a moral da história, que ele vai dando 1001 explicações. Fala do infinito, do mundo, as pessoas questionam ele. Se ele tinha como explicar o infinito, ele diz assim: se o universo não fosse infinito e um dia ele deixasse de existir, ele seria nada. O que é o nada? O nada não é um infinito? Só para reflexão, né? Olha que maravilha, de uma maneira muito fácil, quantas situações nós vivemos aqui agora nessa nossa conversa, que não deu tempo, porque o livro tem 400 e poucas páginas e não daria mesmo 45 minutos. Imaginem só, depois eles resolvem, se assumem, mais ou menos, questionamento dos cunhados, das cunhadas, por causa do dinheirão que ela tinha, achando que ele ia ser um explorador dela, por causa da situação financeira. Só que, antes que isso tudo acontecesse, dos dois realmente se aproximarem e ficarem juntos, ela teve uma isquemia e vai para o hospital, passando muito mal. E ela pede que avise a ele, não naquele momento que ela entrou mal, depois, 1 ou 2 dias depois que ela ia ter melhorado, que falasse com o Maurício que ela estava. Ele não esperou nem o chefe lá dele deixar de sair do serviço, não. Ele, quando recebeu o telefonema, montou na moto e saiu correndo para lá. Chegou lá e perguntou a ela: o que você tem? Aí tive uma isquemia, mas é sequela. Qual foi? Aí eu estou com dificuldade de mexer com o braço esquerdo. Só isso? E ele está errado? É? Só isso? Isso você faz exercício, isso vai melhorar. O médico falou: vai melhorar sim. E que não sei. Quando o médico viu a mudança de atitude dela com a presença do Maurício, o médico falou: vou te dar alta hoje, você pode ir embora, você vai ficar curada assim. O seu problema eu já sei qual é. Não é tudo fácil, gente? Do que a gente imagina? E aí eles foram embora para casa, os cunhados aí já aceitaram a situação muito bem, um com o outro, e ele diz para ela, e os dois terminam conversando um com o outro, que realmente o propósito dos dois era ficar juntos, porque eles tinham certeza de que viveram vidas passadas juntos, e o livro conta a vida passada, que eles tiveram errado, encarnações passadas, que se reencontraram novamente. E quem estava ajudando ele a ir buscar aquela moça e salvá-la lá no viaduto era o pai e a mãe dele, que já haviam desencarnado quando ele era criança. Porque sabia a índole dele de ajudar as pessoas. E ele percebeu a situação dramática que a moça estava vivendo por ter perdido um noivo que morreu com um tiro de uma arma dele mesmo, mas só que esse tiro que ele levou
foi uma situação de um tiro que ele deu lá atrás na encarnação passada em alguém. É muito fácil entender porque que as coisas acontecem, né? Foi por acaso, né? A única saída que nós temos é por acaso. Aconteceu, não sei porquê. O que eu fiz, meu Deus? É bom nem você saber. Porque se você souber vai ser pior. Fica quieto, aceita, concorda, compreenda, aproveite a oportunidade. Duvido que o exemplo de Jesus ao ser crucificado era ele mostrar para nós que ele era fortão, que ele vencia tudo, que ele venceu o mundo, que venceu o mundo. Era o símbolo que ele queria deixar que aqui no planeta Terra haveria sofrimento. Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. Mas esse mundo é esse sofrimento. E nós achamos maravilhoso a gente ficar olhando para ele, sempre ele é empregado. Ó, põe de braço cruzado pelo menos, para, tira dessa posição triste. Só pensando nisso, vamos parar com isso. Vamos mudar a nossa mente, mudar a nossa cabeça, né? Para vermos Jesus andando sobre as águas, na bolsa de Canaã, transformando água em vinho, ele no monte, ele na beira da praia, ele fazendo, joga a rede ali, joga lá, os peixes pulando dentro do barco. É assim que a gente tem que ver Jesus. Mas não Jesus ali naquela situação. E tem gente que tem prazer em ver aquilo. E falar, Jesus crucificado. Descrucifica, tira Jesus daí, para com isso. Jesus está muito mais vivo do que nós, não está não? Como está? Que distância é essa, né? Olha, não deu para a gente chegar até o final, não. Mas deu para chegar até a mãe que desejava chegar, que era um encontro com o seu Rodrigues, porque depois disso ela falou para o Maurício que ela já havia frequentado uma casa espírita quando o marido desencarnara, que ela também entrou em sofrimento, né, pós falecimento do marido, e que aí ela aprendeu muita coisa, ela leu, ela estudou e gostaria agora, mas que nunca participar e fazer parte da campanha de ajudar os necessitados, não doando dinheiro como ela doa e doava e ia continuar doando, mas participar presencialmente. Esse rapazinho falou para mim, eu falo rapazinho quem tem intimidade. Esse rapazinho falou que vai sortear esse livro aqui, ó, feliz de quem ganhar esse livro, hein? Assumo um bocado de calma. Voz do Espírito. As lições que tem aqui. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é o meu lar, o coração é o meu templo, a verdade é o meu culto, o amor é a minha lei. Que Jesus nos abençoe.